Olá, sétimo ano. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso livro. Vamos aprender um pouco mais na aula de hoje sobre os assuntos pertinentes às sociedades pré-colombianas. Então, hoje nós iremos analisar a unidade 3, que tem como tema Civilizações da América. Iremos da página 468 até a 479 do nosso livro. Bom, comumente chamamos de povos pré-colombianos os nativos do território americano, ou seja, as populações que já viviam na América antes da chegada dos colonizadores europeus. Então, quando no fim do século XV os europeus chegaram ao continente americano, já o encontraram povoado, segundo alguns pesquisadores, por mais de 40 milhões de pessoas. Os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus foram chamados de índios, uma vez que Cristóvão Colombo pensou ter, de fato, chegado às Índias Orientais ao atracar em continente americano. Então, na cabeça dele, se cheguei às Índias, os habitantes são índios. E esse nome pegou. Só que é um nome pejorativo que ignora a história dessas civilizações, desses povos. Inclusive, alguns tiveram um grande grau de desenvolvimento e foram amplamente dizimados com o processo de conquista e de colonização dessas terras. Maias, astecas e incas eram as principais civilizações que viviam no continente que ficou conhecido por América, antes da chegada dos colonizadores europeus. Então, nós temos aqui um mapa que apresenta justamente o nosso continente americano, tá? E vai mostrar aqui para vocês a região que cada uma dessas civilizações ocupava na América. Então, os astecas, eles viviam nessa região aqui, os maias, mais aqui para a região da América Central, e os incas habitavam todo esse território que abrange a Cordilheira dos Andes. Além dos maias, incas e astecas, viviam na chamada América pré-colombiana uma série de outros grupos nativos. Todos eles foram classificados de indígenas, de índios, mas na realidade são os povos originários da nossa terra. Mesoamérica e seus habitantes. Quando nós falamos de Mesoamérica, nós estamos nos referindo a um termo que é utilizado para designar a região onde fica a atual América Central, da qual fazem parte Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá, bem como a região atual do México e a parte mais ao sul dos atuais Estados Unidos. Mesoamérica, então, é a denominação arqueológica e antropológica para a região da América que data de antes da chegada dos europeus ao continente. Dentre as civilizações mesoamericanas que desenvolveram-se nessa região estão a civilização maia e a civilização asteca. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses grupos. Os maias. Eles ocuparam a península de Yucatán, na região que hoje corresponde ao sul do México, Guatemala e Belize. Quando os espanhóis chegaram no continente americano, essa civilização já se encontrava em decadência. Alguns historiadores chegaram a comparar os maias aos gregos, chamando-os de os gregos do Novo Mundo, em virtude do grau de desenvolvimento que essa civilização atingiu. Os maias não conseguiram formar um império, pois não estavam unidos por um único imperador. Eles viviam em cidades-estados independentes umas das outras, mas possuíam idiomas antepassados, artes e ciências em comum. Foram um dos povos mais importantes da Mesoamérica, entre os séculos 4 ao 10 aproximadamente. São muitas as dificuldades que os historiadores encontram para ter um maior conhecimento sobre esse povo, em virtude, principalmente, da escrita deles, que era uma escrita hieroglífica, que ainda não foi totalmente decifrada, e também pela destruição de seus documentos quando aconteceu a conquista pelos espanhóis. A política maia era descentralizada, uma vez que a organização social se dava em cidades, estados independentes, autônomas e rivais entre si,
E isso também pode ter sido um fator que levou ao enfraquecimento dessas populações, uma vez que essas cidades-estado, elas não se encontravam unidas, tá? Muitas das vezes elas eram rivais umas das outras. A sociedade maia era uma sociedade estratificada, hierarquizada. Havia pessoas que tinham mais importância do que outras. A religião dos maias era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses e desenvolveram vários conhecimentos, tanto nas áreas da astronomia, matemática, também havendo se destacado na arquitetura. Já os astecas, eles ocuparam a região ali do território dos atuais Estados Unidos na sua origem. E eles teriam migrado, tá? Então, os astecas, eles, na verdade, são originários do chamado povo mexica, que imigrou do território dos atuais Estados Unidos e, ao chegar a uma região de vales e pântanos, conhecida como Vale do México, instalou-se nas ilhas de um lago ali existente. Os astecas, como passaram a ser chamados, fundaram a cidade de Tenochtitlán no ano de 1325, que é a atual cidade do México. Inicialmente, estavam organizados em grupos nômades e herdaram a cultura de outros povos, em especial a dos toltecas. Com a dominação dos habitantes locais, formou-se o Império Azteca, que no fim do século XV controlava uma vasta área que se estende do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, com mais de 500 cidades e aproximadamente 15 milhões de habitantes. A sociedade asteca também era estratificada, assim como a sociedade maia. A forma de governo era chamada monarquia teocrática e militar, ou seja, o imperador, ele também era o chefe religioso e militar daquele povo, era uma monarquia muito voltada para a religião, tá? Que era uma religião politeísta. Eles também acreditavam e cultuavam diversos deuses, inclusive realizando sacrifícios humanos. Os astecas construíram grandes templos, realizavam artesanato em ouro. Na arquitetura, se destacaram pela construção de sistemas de irrigação. Já os povos que habitaram a parte da América Andina se destacam entre eles a civilização Inca. A América Andina é a parte da América conhecida por abranger a chamada Cordilheira dos Andes. Os países que atualmente fazem parte da América Andina são Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Foi nessa região da América Andina que se desenvolveu, como eu já disse, a civilização Inca. Os incas eram chamados de os Filhos do Sol. Eles têm uma origem meio que obscura, cercada de lendas e mitos. Eles formaram seu império dominando várias civilizações que habitavam a região dos Andes, na América do Sul. O Império Inca compreendia os atuais territórios do Peru, do Equador, de parte da Colômbia, do Chile, da Bolívia e também da Argentina. Esse império existiu na América Andina entre o ano de 1200 até o fim do século XV, e a sua extinção se deu com a chegada dos desbravadores europeus às terras do império e com a morte do imperador deles no ano de 1533. A capital do império se localizava e se chamava Cusco. A sociedade era estratificada. O Império Inca era constituído por diversas nações e mais de 700 idiomas diferentes, tá? Mesmo eles possuindo uma língua oficial. Uma vez que eles dominaram vários povos e formaram o império, era comum ter populações com linguajares diferentes da língua oficial do império. Os incas não tinham um sistema de escrita, mas eles utilizavam um sistema de registro chamado quipu, que eram cordões que estavam amarrados, um cordão amarrado a um conjunto de cordões menores, de cores e tamanhos variados, no qual se faziam diferentes tipos de nós. E esses diferentes tipos de nós representavam quantidades. Com esse sistema, os funcionários do imperador obtinham várias informações sobre economia, administração e a população do império. A forma de governo também era uma monarquia teocrática.
A religião praticada pelos incas era politeísta e eles também adoravam as chamadas forças da natureza. Os incas realizavam artesanatos com pedra, bronze, ouro e argila. Na engenharia, construíram aquedutos e templos. Bom, essas civilizações da América pré-colombiana, elas foram dizimadas pelos colonizadores europeus, assim como também a maioria dos nossos grupos de povos originários classificados como tribos indígenas no Brasil. É importante ressaltar que essa dominação se deu no contexto da própria colonização europeia empreendida na América, que é um assunto que nós vamos estudar ainda no segundo bimestre. Então, pessoal, por hoje é o que eu tenho para passar para vocês. Façam lá as atividades da unidade 3 do livro de vocês. Na medida do possível, fiquem em casa, vamos todos ficar bem, cuidem-se. Aproveitem aí o tempo com a família para que em breve possamos estar juntos novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês para mais essa videoaula e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Tchau!